Para muitas pessoas, as leis de anistia são consideradas indispensáveis para o processo de redemocratização de um país. No entanto, além de devolver os direitos políticos, essas leis deixaram sem punição crimes como tortura e sequestro. Até que ponto as leis de anistia interferem na garantia dos direitos humanos hoje? As leis de anistia, no sentido etimológico da palavra anistia, não está incluída a questão do esquecimento, né? Então, a anistia ela tem um caráter de perdão penal em relação a algum crime que foi cometido, mas isso não significa que o crime tenha que ser esquecido. O que foi bem diferente do caráter da implantação das leis de anistia aqui no Sul, que além de prever que nenhum militar, torturador, fosse responsabilizado penalmente por aquilo que cometeu, não seriam apurados, não seriam investigados, não se saberia realmente o que tinha acontecido. Então, eu acredito que o principal caráter negativo que tem das leis de anistia foi esse caráter de esquecimento que, em princípio, nenhuma lei de anistia tem. Lo más terrible de las leyes de amnistía es la protección que dan a las personas que han practicado la vulneración de los derechos de las personas de una manera sistemática. Hay leyes de amnistía que nacieron exclusivamente para eso. Hay leyes de amnistía que nacieron para sacar a los presos de la resistencia, por tanto a los demócratas, fuera, a la calle, pero que de paso aprovecharon también para proteger a los victimarios, a los torturadores, ¿no? Como en el caso de España y en otros casos. Hay leyes de amnistía que establecen diferencias entre los torturadores, a los que tratan mucho mejor protegiéndolos, y en cambio hacen una selección impresionante entre la resistencia contra la dictadura. Es decir, tenemos, desgraciadamente, una cantidad de variables en las leyes de amnistía importantes. Si no hay verdad, si no hay justicia, si no se restablece la memoria, puede ocurrir en cualquier momento. Entonces es imprescindible como una medida profiláctica para nuestras sociedades y es imprescindible para los jóvenes, ¿no? Para las nuevas generaciones de nuestros países, avanzar en esos temas, porque de lo contrario la democracia es muy endeble. La democracia, para fortalecerse, debe fortalecerse sobre la base de la verdad y la justicia, debe analizar los crímenes, debe difundir lo que pasó como un elemento fundamental para el nunca más dictadura, que me parece que, como dice la Carta de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fundamental que existan garantías de no repetición de los crímenes, y la justicia es una garantía ineludible. De todas formas, las leyes de amnistía nacen en contextos históricos, son productos históricos, ¿no? Es decir, de coyunturas, son reflejo de los juegos de hegemonías culturales y políticas que se producen en un país, y yo creo que para comprender, no digo justificar, sino comprender una ley de amnistía, uno tiene que meterse en la coyuntura donde apareció aquella ley de amnistía. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que olvidemos, que no hablemos más, que eso ya pasó, que hay que mirar para adelante, como si fuera fácil olvidar lo que vivimos, olvidar lo que le pasó a una hija, a un hijo, no saber dónde está, buscar un nieto que ya tiene más de 30 años y no saber si a lo mejor pasa al lado de uno y es él y no nos conocemos. La memoria hay que mantenerla y alimentarla para escribir la verdadera historia. Primeiro, a lei tem mais de 30 anos, a lei da anistia é de 79, 80, né? Portanto tem mais de 30 anos. Então se trata de reabrir ou não essa discussão. É sobre isso que eu não tenho um ponto de vista firmado. Não sei se não é melhor a gente olhar para o futuro, tratar dos problemas da atualidade, que são grandes, num país emergente que se destaca dia a dia, que cresce dia a dia como o nosso. Surgem também problemas do futuro. Não sei se isso não seria o correto olharmos mais para frente. São crimes que o Estado cometeu, o Estado violou as leis. É ele que tem que ser responsabilizado e ele tem que punir os seus agentes.
É a impunidade desses crimes que alimenta os que existem ainda hoje. Essa impunidade faz com que nós tenhamos uma banalização da violência nos dias de hoje, nós temos uma banalização da vida das pessoas, né? Onde evidentemente que a vida de alguém que mora na periferia ou alguém que vive em situações muito precárias, alguém que vive na fronteira entre o que é legal e ilegal, vale muito menos do que a vida de alguém que tem posses, de alguém que mostra ter tido sucesso na vida através de bens materiais. E, por outro lado, nós vemos a reprodução das práticas de tortura, práticas de perseguição, práticas de controle, práticas de disciplinamento dessa sociedade, que deveriam ser totalmente proibidas numa sociedade que se pretende democrática. As consequências de uma ditadura militar podem ser percebidas no modo como cada país trata os seus cidadãos. Na América Latina, podemos identificar diferentes modelos de sociedades e diferentes formas de se construir a democracia. No todos los gobiernos reaccionan o han reaccionado de la misma manera. Sí que todos han reaccionado de una manera tardía, cuando han pasado muchos años, tanto los gobiernos en Europa como en América. Quizá menos en América, según los países, pero también. Yo creo que lo importante es que establezcan políticas públicas de memoria, que consideren que la memoria es un elemento que construye o contribuye a construir la identidad de la ciudadanía y que sean unas políticas que permitan a la ciudadanía participar en la redefinición de la memoria constantemente, ¿no? Es decir, que entiendan esas políticas que la memoria democrática es un patrimonio, que es un patrimonio de la nación y que como patrimonio de la nación debe ser utilizado constantemente por su ciudadanía de la manera que quiera. Y que precisamente porque es un patrimonio de la nación, los gobiernos lo que tienen que hacer es descobrir esse patrimonio, conservarlo e garantizar o acesso a ele. Nós temos processos muito avançados na Argentina e no Chile, onde a justiça é um protagonista fundamental e muito eficiente, apesar de que a sua velocidade ela é sempre um pouco fica aquém do que desejariam os setores da sociedade que a ela apelam e têm demandas em relação a ela, mas nós temos processos hoje que apontam mais ou menos para quase uma centena de casos em abertos na justiça. No caso da Argentina, nós temos quase mais de 300 militares já processados. E nós temos uma situação em que hoje todos os temas da história recente estão sendo discutidos e debatidos, né? Agora, nesse momento na Argentina, iniciaram as mega causas, que é assim que eles chamam, da Operação Cóndor e do sequestro de crianças, né? Onde nós temos ali envolvendo questões muito mais complexas e aprofundadas, porque dizem respeito a um tipo de crime que até hoje perdura, que é o crime do sequestro das crianças, e por outro lado também a questão da Operação Cóndor, que tem a ver com a conexão dos esquemas repressivos de todos os países quando eles atuaram em conjunto contra os seus exilados espalhados além das fronteiras. No caso da Argentina, aqueles que foram ditadores, que estão vivos hoje, estão todos presos. No caso do Chile, o ditador Pinochet ele faleceu já há algum tempo, mas pelo menos ele faleceu em prisão domiciliar, o que, apesar de não ser grande coisa, de qualquer maneira já é uma ação da justiça restringindo um pouco essa impunidade enorme que tiveram todos esses personagens e protagonistas desde que as ditaduras terminaram até poucos tempos atrás. No caso do Uruguai, nós estamos avançando hoje, vemos avançar uma situação em que a atuação política acaba sendo determinante para que o Uruguai, daqui a poucas semanas, possa superar também a lei da caducidade, que é a lei da impunidade que vigora no Uruguai até hoje. E por causa dessa lei, o Uruguai também foi condenado pela Justiça Internacional por causa da manutenção, digamos assim, da omissão do Estado diante dos crimes de lesa humanidade, que são tortura, sequestro ilegal e desaparecimento. ¿Qué es lo que deja tantos años de impunidad, décadas de impunidad? Y deja una cultura de impunidad que en realidad hay que analizar nuestras sociedades hoy, donde en definitiva ha avanzado la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y los niños, donde hay una violencia en la sociedad, y creo que eso está muy vinculado a que durante años se gestó esa cultura de impunidad.
Porque si dan un golpe de Estado, asesinar, torturar, secuestrar niños y hacerlos desaparecer, suprimirles su identidad, nada de eso era juzgado, nada de eso tenía castigo, entonces estaba todo permitido. Esa es la cultura de impunidad que se ha generado en nuestros países. Creo que más allá de los intentos que se hagan, es imposible mantener en forma permanente la impunidad. La verdad, la memoria y la justicia son imprescindibles para toda sociedad. Hoy en Brasil, a 47 años del golpe de Estado, se viene trabajando para una comisión para la verdad y se viene trabajando en definitiva para empezar a avanzar en verdad y en justicia. Y hay pasos importantes. Hace pocos días, acá en Brasil, se encontraron los archivos que tenía el represor Curió en su poder, lo cual demuestra que las dictaduras no destruyen los archivos de inteligencia. Esos archivos están ocultos y, bueno, debe haber, pensamos, una política pública también para conocer esa información, para difundirla al conjunto de la sociedad, porque los estados tienen la obligación, el Estado democrático tiene la obligación de juzgar los que fueron los estados terroristas en nuestros países para que sea creíble, en definitiva, que a democracia vai por um bom caminho. Por um lado, aqui na América Latina houve uma evolução, né? Vários países eles abriram as comissões, na verdade, começaram a fazer investigações e tantos outros até mesmo julgamentos, né? E de outra parte aqui no Brasil, né, nós ainda estamos num caminho, né? Num projeto de lei que hoje está no Congresso Nacional, né? E que nós esperamos que o mais breve possível ele seja votado. E o que se quer não é nenhum tipo de revanche, nenhum tipo, né, de reviver o passado, mas pelo contrário, é porque para aquilo que aconteceu, especialmente nos arquivos, possam ser, né, de conhecimento da sociedade, porque a transparência, a democracia pressupõe isso. Nos dias atuais, a gente se depara com a prática da tortura nos presídios, nas instituições totais, nas instituições de longa permanência de idosos e também nos antigos hospícios, os lugares onde as pessoas com sofrimento psíquico estão atendidas. Essa tortura não é um acaso, é um modo de operação, de ação, de submissão de pessoas sob responsabilidade, tutela do Estado. Enfrentar tudo isso é muito forte, porque esses resquícios também estão presentes na sociedade contemporânea como perversos e amargos frutos da ditadura militar. O Brasil ele se mostra distante de toda essa realidade, porque no Brasil nós tivemos no ano passado a confirmação da vigência da lei da anistia, que é uma lei que de certa maneira protege os torturadores e os criminosos de Estado pelos crimes cometidos durante a ditadura. E por outro lado, o Brasil sofre de uma outra coisa, que é a imposição muito eficiente a partir do Estado de uma política de amnésia, de uma política de esquecimento, que justamente se coloca na contraonda de tudo aquilo que hoje a gente vê no plano internacional. Ou seja, o Brasil não só não tem políticas de memória a nível estatal, como pelo contrário o Brasil tem políticas de esquecimento. E políticas de esquecimento induzido, que é muito pior. Diferente de quando o esquecimento é resultado da maturação individual coletiva dos traumas que são, digamos assim, superados de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil não, aqui nós temos uma amnésia que se impõe a partir das práticas, digamos, que desde o Estado apontam para o esquecimento do passado e para um permanente reforço de que olhar para o passado, um retrocesso, que a gente tem mais que se preocupar com o futuro. Então, o Brasil até hoje, o Brasil é um país que deixa muito a desejar nesse sentido. Todos os ditadores do Brasil já morreram. Portanto, essa é uma situação contra a qual já não há muito o que fazer. De qualquer maneira, este é o único país da região onde nenhum torturador até hoje sequer foi condenado pelos crimes cometidos durante a ditadura. Pior, a imunidade que a impunidade garante a esses protagonistas faz com que nós tenhamos situações como essas que nós vimos agora há poucas semanas atrás, quando no dia 31 de março, que é a data, digamos assim, marcada pela história oficial e pelas Forças Armadas e pelos saudosistas da ditadura, para lembrar os seus sucessos, eles permanentemente convocam atos públicos ou então
dentro dos quartéis, se comemora a famosa revolução, né? Que é o golpe de Estado, um golpe antidemocrático, um golpe contra um governo constituído, um golpe contra a democracia, um golpe contra a Constituição. E isso é lembrado até hoje como uma espécie de grande, com muito orgulho, de um grande feito que eles até hoje fazem questão de propagandear para a sociedade. É muito grave, porque no final das contas significa que eles continuam fazendo apologia da ditadura e do terrorismo de Estado, né? Que, como eu já disse, são crimes hoje condenados no mundo inteiro. O Brasil está absolutamente atrasado em relação ao resto da América Latina. A América Latina está buscando verdade e justiça. No Brasil ainda se começa a discutir se vamos ou não ter direito à verdade, como se fosse possível existir verdade sem justiça. E a palavra justiça no Brasil não pode ser pronunciada, porque ela é considerada revanchismo, assim como era logo depois da anistia. É impressionante que até hoje, se lutar por verdade e justiça é ser taxado de revanchismo. E a sociedade brasileira não assumiu essa luta como assumiram as sociedades do Uruguai, da Argentina, do Chile, que avançaram muito mais do que nós, infelizmente. Você acompanhou a primeira parte do programa Multiponto, que procurou refletir sobre democracia e direitos humanos a partir de um olhar histórico sobre os países da América Latina. Na segunda parte desse programa, discutiremos o panorama atual dessas questões. Obrigada pela companhia.